Fala galera, tá começando mais um episódio do Ônibus Rosa, o podcast da Boozer. Meu nome é Nathan Nak, eu faço parte do time da Boozer e durante vários episódios a gente vai conversar sobre o melhor assunto do mundo, viajar. Então para não perder nenhuma conversa, já se inscreve no canal, ativa as notificações e é claro, deixa seus comentários porque a gente quer saber sua opinião sobre o assunto. E se você tá nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, põe seu fonezinho porque a viagem tá só começando. Hoje o assunto é como viajar com pouca grana e para isso a gente trouxe duas pessoas, Flávia Oliveira e Bruna Silva. Por favor, se apresente para o pessoal. Ei, gente, eu sou a Flávia Oliveira, faço parte do time de marketing da Boozer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema. Oi, gente, eu sou a Bruna Silva, também faço parte do time de marketing da Boozer e tô aqui pra gente bater um papo super legal sobre como viajar sem grana. Beleza, então primeira pergunta, assim, qual foi a primeira vez que vocês tiveram que pensar sobre grana na viagem? Porque geralmente a gente está acostumado a viajar com pai, com família e a gente não liga muito para isso, mas vocês lembram a primeira vez que tiveram que, sei lá, foram viajar com os amigos, foram viajar sozinha e tiveram que pensar na grana? Como é que foi isso? Eu acho que quando viaja com os amigos pela primeira vez, né? E a gente dá um trabalho para pensar sobre isso, não é tão fácil assim. Acho que a primeira vez a gente primeiro precisa entender um pouco qual que é o orçamento de todo mundo e fazer a viagem caber no bolso da galera toda, porque tem que não dividir. pode ter diferença também, né? Sim, sim. E você, Bruna, como é que foi a primeira viagem? Então, a primeira viagem foi com 18 anos e foi uma coisa que, cara, eu não fazia a menor ideia de por onde começar. Eu ganhava muito pouquinho na época. E quando você viaja com seus pais, você tá acostumado a não se preocupar com absolutamente nada, como você falou. Então, tô com fome. Ô pai, mãe, dá um dinheirinho aí. Quero comprar tal coisa, dá o dinheirinho aí. Tipo, você não se preocupa com absolutamente nada. Entrada de passeio, você não se preocupa com nada. E aí eu me vi, cara, tendo que me virar com uma pequena parte do meu salário, que eu não podia gastar tudo naquela viagem. E eu precisei pensar muito, assim, sobre o que eu iria fazer, definir até quanto eu ia gastar por dia, quais seriam os meus itinerários dia a dia, o que eu ia fazer, onde eu ia comer. Então você não só foi, você planejou. Primeira Sim, viagem você já planejou. Já planejei porque eu tinha um orçamento muito limitado. E como é que você... Então vamos para a próxima questão. Como é que vocês se planejam? Sim, na primeira viagem que você fez, você já tinha o esquema ou você foi aprendendo? Não, eu já comecei a pesquisar bastante. Então, eu sou o tipo de viajante que pesquisa tudo sobre o lugar. Uhum. Então, os costumes, tradições, comida típica, se vai estar frio, se vai estar calor, tudo, absolutamente tudo. E aí eu começo a fazer vários roteiros, assim, eu abro uma pasta no Google, começo a juntar tudo ali, e aí eu já começo a montar algumas coisas. Então, uma coisa que eu penso muito é na questão do orçamento, porque se eu quero economizar, eu preciso, cara, ter uma noção 100% certa do que eu vou fazer em toda a viagem. Uhum. Então, quais passeios eu quero fazer, onde eu quero comer, mesmo que seja um botequinho ali da esquina, eu tenho que saber mais ou menos quanto que eu vou levar para comer lá, Uhum. e aí definir por dia, entendeu? Então, eu já vou então com tudo seu isso. planejamento é por dia. Sim, por dia. Boa. E você, Flávia? Eu acho que é uma boa ideia essa, ir com o dinheiro certo por dia, porque daí você se planeja, você sabe que naquele dia você tem tanto para gastar. Depois disso, você sabe que você não pode mais, e principalmente você vai colocando no dia a dia, do tipo, às vezes você para comprar uma água, você pensa, é só uma água, é só um snack, é só uma coisinha. A hora que você foi ver, você já gastou muito mais do que você deveria no dia. Mas aí então, vocês se colocam... planejar diariamente, acho que faz sentido. Boa, mas aí nesse valor diário vocês colocam uma gordurinha ali... E aí, se você não gastou tudo naquele dia, todo o cálculo dos outros dias muda? Como é que faz com esse dinheiro que vai sobrando? Pra mim, não muda. Assim, se você tinha tanto pra gastar e você gastou metade disso, deixa guardado e de repente você consegue comprar no final da viagem uma lembrancinha melhor. Boa. Ou você guarda pra uma próxima viagem, alguma coisa assim. Não é que você não usou naquele dia, acumula, assim, no próximo. Não tem muito disso. Pelo menos pra mim, não tem. Eu gosto de me virar nos 30 também. Então, eu saio com aquele dinheiro e eu coloco na minha cabeça, se eu comer um negócio aqui de R$30, se eu tenho R$50 pra gastar no dia, já era, não vou poder comer mais nada. Então, eu já começo a me colocar esse limite até um desafio.
Porque eu levo isso pra minha vida também. Senão você começa a gastar demais, vira uma bagunça, você volta pra casa da viagem de férias, ou seja, o que for, sem R$ 1 no bolso. Sem nada, É. que nem eu. Eu sou essa pessoa porque eu tenho um valor que eu que eu tenho ali, que eu juntei, e aí eu pego esse valor e divido pelo número de dias que eu vou ficar naquele lugar. Só que nem sempre dá muito certo, assim, eu pego o dinheiro que sobrou, aí eu gasto. Teve uma viagem, o primeiro mochilão que eu fiz é que eu ia ficar um mês viajando, eu tinha um valor exato ali que eu sabia que eu tinha juntado, e aí eu peguei esse valor e falei, bom, eu vou ter que me virar com esse valor durante um mês, ficando em hostel e tudo mais, mas depois a gente fala disso. E por não me planejar bem, eu gastei muito dinheiro no começo da viagem, e no final da viagem eu não tinha nada, nada, tanto é que assim, eu tive que ligar pro meu pai pra ele me mandar uma grana, porque assim, ferrou, eu não tinha nada, sabe? E voltei sem nada também, só com o dinheiro da passagem do ônibus. Mas foi, assim, se planejar, eu aprendi, depois dessa eu aprendi. E vocês acham que o destino influencia na hora de querer viajar, quando você não tem muita grana, ou vocês adaptam o orçamento para aquele destino? Então, assim, já que eu não tenho muita grana, ao invés de eu ficar 10 dias, eu fico 5. Então, você acha que o destino influencia ou vocês se adaptam com a grana que vocês tiverem? Acho que influencia totalmente, totalmente. Então, por exemplo, se você quer ir para um lugar que é super turístico, vamos colocar aí, por exemplo, Fernando de Noronha, Uhum. e você coloca na sua cabeça, meu, só vou levar R$ 500 para Fernando Não, de 500 Noronha. reais é Pra a você passagem. entrar, né? Então, Pra você dar oi lá não no tem Fernando de Noronha. como. Então, você tem que fazer você tem que pensar muito bem no destino que você vai e se você tem condições para ir para aquele destino no momento que você tá. Porque de repente não dá para você ir para Fernando de Noronha, mas dá para você ir, sei lá, São Sebastião. Sim, mas aí você também pensa na temporada alta, temporada baixa. Era isso que eu ia falar, assim, eu acho que se você gosta do lugar e se você quer muito conhecer, talvez valha você se planejar antes, entender qual é o custo que vai ter essa viagem, quantos dias você consegue ficar e se você vai conseguir ver tudo que você gostaria naquele lugar. Se você fala assim, tá, esse lugar aqui talvez não seja pra mim neste momento, aí você vai pra outro, mas se não, vale a pena esperar mais 1 mês, 2 meses pra Sim, juntar essa grana, Uhum. talvez valha a pena pra você conseguir fazer tudo que você gostaria naquele lugar. Uhum. Acho que eu tentaria dosar um pouco nisso. E aliás, assim, quanto mais com mais antecedência você vê a sua viagem, mais barata ela vai ser. É verdade, é verdade. Até porque tem aquele lance que você comentou de alta temporada, né? Então, muitas pessoas acabam optando por alta temporada, porque normalmente tem férias no trabalho, ou férias escolares, que pode levar o filho. Mas se a gente conseguir ir em períodos que não são de alta temporada, você consegue um valor muito menor, né? Que às vezes é um mês depois, né? Isso. Às vezes são semanas depois, assim. Naquele período lota, mas de repente uma semana depois a cidade tá tranquila, os preços já estão um pouco menores, assim, e às vezes isso não tá, sei lá, escancarado nos blogs, sabe? É um detalhezinho de alguém que viajou no local. Minha pesquisa quando eu vou viajar hoje, eu tento conversar com o máximo de pessoas que foram pro lugar. O Google é muito bom, tem muita informação, mas a experiência da pessoa que foi pro lugar vale muito, assim, tipo, quanto é que você gastou lá, quanto que era o botequinho, como você falou, sabe? Quanto que é o preço da coxinha lá, é mais caro? Esse tipo de informação de pessoas que foram pro local também ajuda muito no orçamento, né? É verdade, é verdade. Até restaurantes, né? Porque de repente a gente vê ali no Google, o restaurante mais famoso fica próximo do centro. Ou então, você não pode deixar de conhecer tal local. E normalmente esses lugares são mais caros, né? Porque são mais visitados. Sim, sim. E de repente você encontra algum lugar que não seja ali no centro, mas que seja uma culinária muito próxima do local e que seja até melhor, com um preço mais acessível. Às vezes tem restaurante do lado que não é o famosão e que tem uma comida muito mais gostosa e que os locais vão. Verdade. E aí você acaba perdendo porque você não pesquisou, enfim, não planejou e tal. Teve alguma história de vocês que o orçamento deu errado? Faltou? Olha, na minha primeira viagem também, foi uma viagem, como eu falei, que eu até planejei e pesquisei bastante. Acabou que aconteceu um pouco também, Natan, do que aconteceu com você, no sentido de, eu não tinha costume de comprar muito, de comprar coisas desnecessárias, enfim. E quando eu viajo,
acontece sei lá o que comigo, que eu quero comprar coisa inútil, sabe? Então eu fui viajar e fazendo esse negócio do orçamento diário. Aí chegou na terceira semana, faltava mais uma, né, também. Chegou na terceira semana, eu cometi o erro de ir numa loja de, sei lá, era tudo por R$1,99. Uhum. Eu comprei. A loja Não, inteira. eu comprei a loja inteira. Eu comprei um kit de costura. Eu comprei escova pra cabelo, caneta, caderno, umas coisas assim que quando eu coloquei tudo na mesa, quando eu cheguei de viagem, eu falei, o que aconteceu? Por quê, né? Por Pra quê? quê, né? Por quê? E aí, eu achei que por ser tudo R$1,99, vai render aqui e tal, não vou gastar meu dinheiro. Quando eu vi, eu tinha gastado o dinheiro da semana inteira. E aí, eu precisei, sei lá, evitar de ir nos passeios que eu tinha marcado. Eu precisei não ir em restaurante e comprar comida em mercado. Eu precisei adaptar pra eu ter dinheiro pra última semana. Senão, na última semana, eu não ia fazer nada. Ô, Bru, mas você sabe que uma dica boa disso é você tentar pesquisar antes aonde você quer ir e possivelmente comprar antes também. Porque se você compra antes, você já sabe o quanto você vai gastar com aquilo. Boa. E aí você se planeja assim, olha, esse passeio custa tanto, ou opta por um lugar que seja público, alguma coisa assim, que você não tenha que ter tanto dinheiro assim pra participar. E aí você tendo aquele valor e já estando comprometido, você acaba não querendo gastar com outras coisas, do tipo, já reservei aqui, eu preciso gastar, sei lá, R$50. Eu sei que eu vou ter que economizar esses R$50 aqui. Acho que ajuda, assim. De preferência. Assim, o que ajuda também muito numa viagem, talvez um pouco maior, é a passagem você já consegue comprar com antecedência. Verdade. Então, você, se de repente é uma passagem muito cara, você consegue dividir até o dia da viagem, que geralmente é o que eu faço, e também os lugares onde você vai dormir, né? Seja um hostel, seja um hotel, você compra tudo antes, porque aquele gasto já está resolvido antes da viagem acontecer. Já teve viagem que eu fiz, que eu ia para algumas cidades ali da região, e em uma das cidades eu simplesmente esqueci de reservar o hostel, o hotel, e assim, era alta temporada. Caraca. E assim, a grana que eu gastei no hotel que eu fiquei, assim, dava pra eu fazer quase que uma outra viagem, sabe? Porque não ia dormir na rua também, que não dá. Mas assim, como, cara, tem que se planejar muito e, enfim, passagem e hotel talvez sejam os principais, né, que você consegue resolver antes, e depois aí faz o gasto de diária, do que você vai comer e tal. Enfim, vamos lá. Ô, Natan, e passagem tem que ir pela Buser, né? Porque sempre mais barato. Mais barato. Claro. Não esqueçam aí de baixar o aplicativo. Lembrando que a Buser é um aplicativo brasileiro, então não esquece de baixar ou acessar o site. Lá você encontra a passagem muito mais barato, com muito mais conforto, tem vários tipos de assento e vários destinos. E para encerrar, vocês têm alguma última dica que seja essencial, que é muito importante pra galera? Natan, eu indicaria a localização, assim, pra você entender aonde que você vai ficar num Airbnb ou num hostel. Se for próximo do centro, próximo de centros turísticos, ajuda muito na locomoção. Porque você não gasta com transporte, né? Já tá ali perto, boa. É isso. E você, Bru? Eu acho que a principal dica é você evitar consumir perto de pontos turísticos. Tudo perto de ponto turístico é muito caro, restaurante, souvenir que você compra, o preço ele fica muito elevado quando você escolhe essas regiões. Então, acho que se você quer economizar, é uma das dicas mais importantes. E você tentar pedir dicas de locais para você conhecer que não são tão comuns. Então, aproveitar bastante do conhecimento dos locais. Boa. Para você conhecer lugares diferentes e que as pessoas geralmente não dão tanto valor assim. Gente, muito obrigado pelo papo. Você aí não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Segue a gente nas redes sociais, @Buser, para acompanhar tudo que a gente está fazendo. Valeu, galera, e até a próxima. Obrigada, gente. Até Obrigada, mais. gente.